Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar fazendo um passo a passo para instalar o Treescale no OpenShift 4. A ideia aqui é fazer uma instalação on-premises, uma instalação simples, e nós vamos estar utilizando para isso um operator. No Treescale nós temos duas formas de fazer a instalação, através de um template ou através de um operator. Através do operator a instalação é bem mais simples e fácil de manter. Então aqui nesse caso eu optei pela instalação através de um operator e eu vou instalar esse operator através do Operator Hub na console web do OpenShift. Clicando então aqui no menu Operator Hub, eu vou ser direcionado para uma tela onde eu vou poder escolher qual operator eu vou instalar. Então aqui eu vou ter um campo para eu fazer uma pesquisa, né, para eu filtrar que operator eu quero utilizar, e aí nesse caso eu vou procurar por Treescale. Quando eu fizer essa pesquisa pelo operator do Treescale, eu vou estar recebendo um grupo com 4 operators, e esse grupo de operators vai estar separado assim, uma versão Community e uma versão Enterprise, assim como todos os produtos da Red Hat. O que vai chamar a atenção aqui nessa pesquisa é que eu vou ter, além do operator que vai ter o nome Treescale API Management, eu vou ter dois operators de API Cast. E o que seria esse API Cast? Bom, se nós dermos uma olhada na documentação do Treescale, nós vamos ver que quando nós fazemos uma instalação tradicional, uma instalação default do Treescale, é instalado junto dois API Casts. E esses API Casts vão ser um API Cast de Stage e um API Cast de Production. Entretanto, em alguns cenários, e isso aí vai depender da estratégia de negócio da empresa, ou então de uma decisão arquitetural, nós vamos precisar de mais API Casts, né? Nesse cenário, quando nós quisermos novos API Casts na nossa instalação de Treescale, nós vamos então estar utilizando esses operators para a instalação desses API Casts. O que não é o nosso caso aqui, nós queremos fazer uma instalação padrão do Treescale, então eu vou estar optando por utilizar a versão do Treescale API Management Enterprise. Quando eu clicar então nesse operator, eu vou ser transferido para uma tela onde eu vou ter simplesmente um botão Install. Essa tela é só uma tela onde eu vou ter informações a respeito do operator. Então é só clicar nesse botão e aí a tela seguinte é uma tela onde eu vou estar configurando a instalação desse operator. A primeira coisa aqui que nós temos que fazer é dar uma verificada no Update Channel. A versão default que vem marcada é o Treescale Mass. Mas se nós dermos uma olhada em um documento da Red Hat, nós vamos ver que nós não devemos utilizar esse channel, esse canal, para instalações on-premises. Então esse canal ele é específico para versões gerenciadas. A recomendação então é que a gente selecione o canal referente à versão do Treescale que nós iremos instalar. Nesse caso aqui, a versão mais atual no momento é a versão 2.13, então eu vou marcar a versão 2.13. O passo seguinte agora refere-se a namespace. Como a maioria dos operators no OpenShift, nós podemos fazer essa instalação de modo que o operator esteja disponível para todas as namespaces do cluster ou exclusivamente para uma namespace. Aqui para o Treescale, nas versões mais atuais, não importa muito o modelo que nós vamos estar selecionando. Mas vamos dar uma olhada em uma recomendação que é feita em um dos documentos da Red Hat. Nós temos um documento aqui da Red Hat que nos diz o seguinte, que não é uma boa prática nós termos mais de uma instalação de Treescale por cluster. Uma outra informação bem interessante desse documento é que cada instalação que nós fizermos do Treescale, nós precisamos de um host diferente. Então, se eu estiver, por exemplo, usando o host do próprio OpenShift para essa instalação só pode ser feita em uma instância. Uma segunda já teria algum tipo de problema. Então,
Por causa disso, eu vou estar optando por fazer a instalação em uma namespace específica, que eu vou chamar aqui de TreeScale AMP. Eu já havia criado essa namespace anteriormente, então eu simplesmente seleciono ela aqui nesse combo. Se eu não tivesse criado essa namespace anteriormente, eu poderia criar aqui através desse combo. Eu tenho uma opção para estar criando a namespace aqui também. Agora que eu selecionei a namespace, então, que eu já defini como é que eu vou fazer esse tipo de instalação, eu tenho que dar uma olhada no Update Approval. Essa opção do Update Approval é muito importante, é muito recomendado que nós utilizemos a opção manual. Porque se nós deixarmos a opção Automatic, pode acontecer que algum upgrade no operator possa gerar algum tipo de conflito na instalação que nós temos. Então é preferível que nós primeiro analisemos as atualizações que vão estar disponíveis para o operator e aí apliquemos manualmente, né? Seria uma boa prática nesse caso. E aí, selecionando o Update Approval correto, o próximo passo é clicar no botão Install para iniciar a instalação do nosso operator. Então aqui, depois de clicar no botão Install, a instalação se inicia. Vamos ficar vendo uma tela dizendo que a instalação já iniciou. E na sequência, após alguns segundos, nós vamos ser questionados se nós queremos aprovar ou não a instalação. Isso vai acontecer porque nós selecionamos a aprovação manual, né? Então aqui é simplesmente clicar no botão Approve para continuar a instalação. E aí, ao finalizar a instalação, o OpenShift vai mostrar essa tela para nós. É uma tela dizendo que foi concluído com sucesso a instalação e onde nós vamos ter um botão chamado View Operator. Nesse caso, ao clicarmos no botão View Operator, nós vamos ver o nosso operator já pronto para o uso. É nessa tela do operator que nós vamos iniciar a instalação propriamente dita do TreeScale. Então aqui, para iniciar a instalação do nosso API Manager, o que nós vamos fazer é no operator procurar uma aba chamada API Manager e aí nesta aba nós vamos clicar no Create API Manager. Aqui nessa tela do Create API Manager, nós temos duas formas de estar iniciando a configuração do TreeScale. Tem o Form View, onde eu vou preenchendo de forma visual alguns campos, e aí esse form vai me gerar um arquivo YAML com as definições que eu quero do meu API Manager, ou eu posso vir simplesmente na aba YAML File e digitar ou copiar um YAML File já pronto com todas as definições que eu quero para o meu API Manager. Por si só, esse YAML sugerido pelo próprio operator já é capaz de criar uma instalação do TreeScale. O detalhe aqui é que como o Wildcard Domain está recebendo como parâmetro um host que não existe, quando a minha instalação finalizar e eu tentar abrir alguma rota, né, eu não vou conseguir abrir nenhuma console do TreeScale. Para isso, eu deveria registrar esse host em algum DNS. Então eu vou ignorar essa sugestão do operator e vou estar fornecendo aqui um YAML que eu preparei. Nesse YAML, no meu Wildcard Domain, eu estou fornecendo um host que é válido, então eu vou conseguir abrir as consoles. E um bloco bem importante que eu queria ressaltar é esse bloco dos componentes do TreeScale, onde eu estou setando simplesmente os storage class que eu vou estar utilizando. Se nós dermos uma olhada na documentação do TreeScale, nós vamos ver que uma instalação padrão do TreeScale requer 4 PVCs, né? Então nós vamos estar precisando aí de 3 PVCs do tipo RWO e um PVC do tipo RWX. Em situações muito específicas, então, muito provavelmente por até limitações da storage que estiver sendo utilizada no OpenShift, nós podemos substituir esse tipo RWX por RWO também. Só que isso não é recomendado para ambientes produtivos. Isso seria mais para questão de teste ou ambientes não produtivos, né? É possível, mas não é recomendado. Voltando então aqui à nossa definição no YAML, eu tenho a flexibilidade de, para cada uma dos 4 PVCs que o TreeScale precisa, fornecer um storage class diferente.
Isso vai ser útil se eu tiver algum tipo de limitação na storage que está sendo utilizada no Treescale. Um outro ponto importante aqui nessa definição é que eu não consigo ainda especificar o tamanho que eu quero no storage, né? Nessa instalação, então, através do operator, o operator vai criar um tamanho já pré-definido de storage e aí eu preciso fazer o resize depois. Uma solução para isso é criar esses storages através de linha de comando, né? É só utilizar o nome default que o Treescale espera para esses storage e aí na sequência fazer a instalação sem definir nada de storage aqui nesse YAML. Aqui, como eu vou aceitar os valores default de tamanho de storage, só vou especificar o storage class que eu quero que ele utilize e deixar ele fazer o resto. Vamos então dar o create. E aí, quando eu executo o create, o operator já começa a provisionar todos os elementos que vão compor o meu Treescale. Eu vou ter aqui aproximadamente 16 pods em execução após a instalação do meu Treescale. É muito importante, enquanto nós estamos instalando, sempre darmos uma verificada aqui na aba Events. Porque assim, se tivermos algum problema com storage ou algum componente, ele vai estar sendo exibido aqui e aí nós podemos corrigir. Aparentemente está tudo ok. Voltando aqui à instalação. Está provisionando ainda, tem 3 pods pendentes. Vamos aguardar agora a finalização da instalação. Dependendo do cluster, a instalação pode demorar alguns minutos. Nós temos agora 2 pods pendentes ainda. Vamos aguardar ainda um pouco mais. Agora sim finalizou. Se nós olharmos, não temos nenhum pod pendente. Nós temos aqui 16 pods em execução e esses 16 pods, eles formam aqui o nosso Treescale. Nós temos então 15 pods em execução do Treescale, mais um pod que é referente ao operator. Vamos acessar agora a opção de rotas, vamos ver que rotas foram criadas para o nosso Treescale. Aqui nas nossas rotas, nós vamos ver uma rota muito importante, que é o Treescale Admin. Esse Treescale Admin é o portal admin onde nós vamos cadastrar as nossas APIs. Essa é a interface gráfica que nós vamos estar utilizando para cadastrar todas as nossas APIs. Vamos acessar ela então e ver se ela está funcional. Só que antes a gente precisa pegar o usuário e senha, né, que nós vamos estar utilizando para logar. Nós não fornecemos nenhum usuário e senha na instalação, então o Treescale ele criou um usuário para a gente e uma secret chamada systemcd. Aqui nessa secret eu vou ter as principais senhas que eu preciso para o meu Treescale. Então aqui vamos procurar a senha do portal admin. Então aqui o usuário admin, a senha está aqui. Vou copiar ela e voltar nas rotas. E aí vou estar selecionando essa rota. Uma curiosidade aqui, as rotas, né, a gente vai ver que a gente tem a palavra Treescale no início de algumas rotas. Essa palavra Treescale, ela não é simplesmente por causa do produto. Esse nome Treescale, ele vai aparecer por causa do tenant que foi criado para nós. E o tenant default da nossa instalação foi justamente o tenant chamado Treescale. Então aqui, a gente pode ver no YAML que nós usamos, se nós tivéssemos colocado um outro nome, como por exemplo Treescale Test, o nome dessa URL seria Treescale Test-admin ou Treescale Test-API Gateway. Vamos voltar então aqui para o nosso OpenShift e vamos acessar então o nosso portal admin. Acessando aqui então o portal admin, vou colocar o usuário e vou colocar a senha. E aí,
A primeira vez que nós acessamos o Treescale após a instalação, a primeira vez que nós acessamos o portal admin, ele pede para nós configurarmos essa API de teste. Então é só dar um next, next, next. E aí nós vamos poder utilizar o nosso Treescale para cadastrar as nossas APIs. Essa vai ser a tela do portal admin, a tela principal que nós vamos estar utilizando para cadastrar todas as nossas APIs e aí sim estar expondo elas através do Treescale. E com isso, nós finalizamos a nossa instalação padrão do Treescale On-Premises. O ecossistema do Treescale, ele é um ecossistema bem rico, nós temos várias opções de configurações, né? Então, o que vai ditar aí o que nós precisamos configurar na instalação é a arquitetura que a gente vai estar elaborando antes da instalação. Mas isso aqui que eu mostrei é o básico que a gente precisa saber para a partir daí ir evoluindo e explorando outros recursos de configuração do Treescale.